Bom dia, aqui é o Edmar, estou aqui de novo essa semana para conversar um pouco com vocês sobre astrologia, tentar passar o panorama da semana, os pontos positivos, os pontos negativos, tentar dar dicas para a gente olhar o período de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais para tentar ganhar um pouco de consciência com esses acontecimentos, principalmente porque essa lua, né, essa lua crescente dessa semana, que vai acontecer na sexta-feira, ela acontece com o Sol em Escorpião, né, o Sol já está em Escorpião, então ele vai falar muito sobre a nossa forma de renascer, né, e de se recriar, e também vai falar sobre a nossa capacidade de fazer mudanças, né? Principalmente as mudanças que são difíceis, né? As mudanças que a gente tem que muitas vezes usar o desapego, né? Abrir mão das coisas que a gente quer ou do que a gente é, né? Para poder alcançar o que a gente quer. Escorpião tem muito a ver com isso, tem muito a ver com esse renascimento, né? Com essa capacidade de se desprender, né, do que tem para conseguir alcançar algo num nível superior. Muitas vezes as pessoas só falam do lado mais, assim, mais sombra do escorpião, né, que é o que está ligado exatamente ao animal escorpião, né, que tem ali dentro, nele mesmo um veneno, e muitas vezes usa o veneno contra si, né, mas existe um lado muito elevado do signo escorpião, que fala de cura, né, de autocura, fala de renascimento, né, de se tornar alguém que é capaz de curar, porque quando você cura alguém, né, você se torna um curador. Então, o escorpião tem tudo a ver com isso. Eu só queria dar essa introdução para vocês, porque essa lua, né, essa alunação é uma alunação de Libra, né? O signo do escorpião vai estar muito envolvido com esse processo, mas é uma alunação de Libra, né? Então, quando chegar no ciclo, né, na alunação de escorpião, a gente vai falar bastante disso, mas eu precisava falar isso para explicar que esse ciclo também é um ciclo de transformações, né? Um ciclo de solução com aquilo que não serve mais, né? Solução com o velho, né? Com as estruturas ali ultrapassadas, arcaicas, né? E Escorpião, ao meu ver, está muito relacionado com isso, né? Aquela lua nova da semana passada, ela envolvia ali, né, o Sol oposto a Marte, né? Então era uma dificuldade de se relacionar, né? Aquilo que eu quero fazer, Marte retrógrado em Áries, muitas vezes de forma atabalhoada, né? De forma apressada, esse Marte retrógrado, em conflito com o que o outro precisa, né? O que o outro quer, com a negociação, com achar o caminho do meio. Então, tudo isso, né, sobre um olhar, né, de uma instituição, de um poder, de um governo, de de um grupo de pessoas que olha para tudo isso de uma forma conservadora, né, que olha para tudo isso de uma forma que tenta manter todas as amarras, né, da sociedade e não deixa a sociedade se tornar algo mais, né, realmente realizar uma igualdade, né? E pensando dessa forma, né, mais uma vez eu trouxe dois exemplos bem interessantes para vocês. Um exemplo
é relativo até semana passada eu comentei que ia sair um filme sobre uma história, né, sobre um acontecimento em Chicago que mudou a história, né, dos Estados Unidos e, consequentemente, a história também do mundo, né. Ali, quando o Martin Luther King fazia todo um trabalho, né, relativo a manifestações, né, e que buscavam, né, que tinham um viés pacífico, né, e ele baseou tudo aquilo, todo o seu discurso, né, no trabalho de Gandhi, né, existiam, e ele fazia isso, né, muito ligado, né, à comunidade negra. Também existiam, né, pessoas ligados à comunidade branca, né, fazendo esse trabalho, principalmente porque se vivia na época uma guerra, né, a guerra do Vietnã, em que se matava um povo, né, se destroçava um país pobre, né, miserável, né, apenas, mas para manter ali o pensamento, né, e a grandeza, né, o pensamento de grandeza dos Estados Unidos. Então, depois que o Martin Luther King foi assassinado, esses movimentos continuaram, né, ia ocorrer, assim como está ocorrendo hoje, né, esses congressos, né, essas reuniões dos partidos, né, ia acontecer uma reunião dessa em Chicago, né, e do Partido Democrata, e todos esses grupos, né, que defendiam ah, um Estado menos opressor, né, e menos baseado na cultura do poder, né, o poder institucional, né, de controle do outro por uma superioridade, seja financeira ou seja militar, né, que é mais ou menos isso que o, o motivo, né, e a forma como os Estados Unidos impôs, né, durante esse tempo o poder. Esses grupos decidiram, né, fazer um protesto, né, num dia em que tivesse esse grande congresso em Chicago. E o que aconteceu, né? Envolveram também os Panteras Negras, né? E nesse dia, a polícia, né? Era uma coisa velada, assim como é hoje, assim como matam pessoas negras nos Estados Unidos até hoje, né? E existem até a colaboração, né? Das leis, né? Porque se mata as pessoas e se coloca uma lei dizendo que o oficial de polícia ali pode fazer o que ele quiser, né? Matar, e muito provavelmente ele não vai ser preso. Então, isso era muito pior na época, né? Então, nesse dia, a polícia, né, usou o poder, né, machucou muita gente e tudo foi gravado. Então, isso mostrou, né, para o mundo o quanto esse poder, né, velado, né, podia ser hostil, realmente hostil, né? E realmente foi isso que fez, né, os Estados Unidos mudar a lei, né, e acabar com a segregação racial. Mas tudo derivou, né, de um trabalho ali, né, do Martin Luther King, do Malcolm X, né, e culminou nesse dia, né? Tentaram envolver os Panteras Negras ali, né, e envolveram, né, fizeram, mas era só um jogo de cena para poder convencer a população, né, que ou os manifestantes eram comunistas, socialistas, né, ou eles eram do Pantera Negra e dos Panteras Negras e tinham um viés político ali por trás.
Então, e ontem saiu na Netflix, né, esse filme. O filme é sensacional, assisti. Eu estava há um bom tempo esperando para sair esse filme. O filme chama O Sete de Chicago. É, e se você assistir esse filme, você vai ver, né, como o poder, né, representado aí por esses três em Capricórnio, né, esse poder opressor pode, né, tentar a todo custo, né, se manter no poder, né, e tentar controlar pela força, né, ao invés de pela pelo discurso ou pela atitude, né? É, e isso vai trazer bastante reflexão sobre o signo de Escorpião. Se você assistir esse filme, você vai pensar muito sobre o signo de Escorpião, né? E muito sobre o signo de Aquário, né? Você pode fazer uma relação que tudo que a gente vive hoje, né? Tudo que a gente vive hoje, né? Vamos imaginar que hoje é o futuro daquele momento, né? Está relacionado com aquele momento, né? Todas as discussões, os manifestos, a forma da polícia agir, né? Encontrou-se meios para que a violência pudesse acontecer, né? Sem ser criminalizada, né? Então você entende bastante aí a luta, né, dos manifestantes de hoje, né? E eu vou explicar um pouco daqui a pouco por que eu penso que está muito ligado com Escorpião e Aquário. E tem um outro exemplo que eu queria dizer, né? Eu sigo o Arnold Schwarzenegger por N motivos, né? Porque ele é uma pessoa que teve a capacidade de se tornar tudo o que ele quis ser na vida, né? Inclusive, né, político. E dentro da política, ele é republicano, né? Inclusive ele tem um mascote, ele anda para cima e para baixo com um burrinho, né? Que é o, o animal símbolo aí dos republicanos. E eu abri meu Instagram, né? Eu sigo ele no Instagram e ele estava falando, né? Sobre o que ele pensa, né? E eu achei sensacional o que ele disse. Ele disse que quando ele quando ele começou a fazer filmes, né? O James Cameron queria que ele fosse o vilão, né, no filme O Conan. Mas ele falou pro James Cameron que não, que ele sempre sonhou em ser herói e que ele queria ser o Conan, né, e não o vilão. E aí o James Cameron falou para ele que ele precisava abrir a cabeça, né, que as coisas não funcionam sempre da mesma forma. E passou um tempo, ele fez o filme Exterminador de Futuro e foi o vilão. É um vilão que no final se tornou herói, mas era o vilão, né? E esse filme foi o filme que teve, onde ele teve o maior sucesso, né? Então, e ele estava explicando, olha só o nível de inteligência dele, né? Ele estava explicando que todos os republicanos deviam pensar igual e mudar, né, a forma de pensar e escutar o que os democratas estão falando, né? Então, se ele tinha pontos comigo, ele ganhou muitos mais pontos, porque ele mostrou que é uma pessoa capaz de pensar, né, capaz de lutar pelo certo, né, e não pelo partido que ele escolheu, né? Então, eu acho que esse momento, isso tem tudo a ver com Libra, né? Libra fala de justiça, fala de igualdade, tem tudo a ver com Libra, né? Se você não sabe, não tem discernimento para entender o que é correto, né? Você não consegue fazer boas negociações, você não consegue fazer boas mediações, né? E você nunca vai encontrar justiça verdadeira, né? Então, eu queria dar esses dois exemplos e aí ligar, né, isso com Escorpião e Aquário, né? Aquário é o signo
né, da inovação, né, de tudo que é novo e de tudo que eu preciso usar uma mente, né, criativa, abstrata, para, né, produzir, conceber. Então, eu expliquei em outros vídeos que quando a gente pensa em aquário, o signo seguinte é peixes, a gente pensa, não, essa água que ele derrama, né? Às vezes na figura está um homem, às vezes está uma mulher, mas essa água que ele derrama é a água, né? Onde o peixe está. Mas não é, né? Essa água que ele derrama é um fluido, né? Também que a gente, no meio esotérico, a gente chama de akasha, que é a parte sublime da matéria, né? E que é por onde a gente absorve ou obtém o contato aí com os nossos mentais superiores. Então, o signo de Aquário ele traz essa ligação com uma mente mais, né, não digo evoluída, né, porque todos estamos, a nossa evolução não depende da, depende só da nossa consciência, né? Mas traz uma conexão com essa mente, né, superior e com essa capacidade de pensar de uma forma abstrata, né? Intuitiva também. E aí, se a gente pensar dessa forma, a gente começa a imaginar, né, que o signo de Aquário, por falar de grupo, por falar da união das pessoas, né, de igualdade, liberdade e fraternidade, né, a gente começa a imaginar que não existe uma outra forma, né, de ter igualdade se eu não elevar o nível, né, de todo mundo. Então, isso está muito relacionado para mim, ao meu modo de ver, com o signo de Leão. Só quando cada um percebe a luz que tem dentro, que eu consigo olhar para o outro, né, e entender que eu sou igual em luz e não em sombra, né? Isso é o futuro, né? Esse signo de Aquário é o futuro, é a era de Aquário, né? Essa possibilidade de todo mundo ter a possibilidade de ter o conhecimento, né, a internet serve para isso, né? O Google serve para isso, né? O Google é o exemplo mais simples de dizer, né? Você quer saber sobre algo, você digita lá numa linha no Google e o Google te traz N materiais sobre aquele assunto. Então, Aquário é isso, né? É a liberdade, né? Mas é a liberdade visando o grupo. Não é a minha liberdade que só me traz benefício, né? Uma liberdade participativa. É a união, né? De seres iguais. E nós só somos iguais, né? Espiritualmente. E é a fraternidade também, né, de seres iguais, né? E nós só somos iguais espiritualmente. Então, só que isso é muito difícil de encontrar, né? Então, no primeiro momento, o signo de Aquário ele representa aquele que pensou diferente, né? Aquele que então a gente pode até ligar, né? Muitas vezes as pessoas falam, se a gente pega uma revistinha aí de jornal, assim, você vai uma palavra ligada assim de Aquário, o excêntrico, né? Aquele que faz coisas que ninguém faz, né? Que fala sobre coisas que a maioria não percebe ou não entende. Então, o signo de Aquário tem todos esses aspectos, né? Mas é importante saber que todo mundo tem o signo de Aquário. Então, todo mundo é diferente, pensa diferente, né? E é engraçado porque inicialmente, como as pessoas não se enxergam
né, como leões, né, como seres provindos, seres com a luz própria, né, quando elas encontram pessoas que conseguem ser diferentes, pensar diferentes, elas se sentem incomodadas, né? Então, a gente tem que, na verdade, nessa era de aquário, a gente precisa muito ah, conseguir encontrar a nossa própria luz, né? E a partir disso, né, conseguir ser um verdadeiro leão, né? Para numa sociedade de leões aí conseguir fazer um mundo melhor. Parece que eu estou falando é utopia, né? Parece que eu estou falando coisas, estou fazendo divagações, mas na verdade a internet, né, e todos os meios eletrônicos, toda a facilidade que a gente tem, né, de trocar conhecimento e trazer, né, e compartilhar material, o conteúdo, ela já dá essa possibilidade, né? Então, muitas vezes as pessoas elas não sabem, né, a ferramenta, né, e o conteúdo, né, a capacidade que elas têm na mão, né, com essa liberdade, né, e essa capacidade de compartilhamento. E mas Aquário, né, por pensar diferente, por ser diferente, ele também está muito ligado com o rebelde, né, com a rebeldia em si, né? E e isso o que que isso, né, fala de Escorpião? Escorpião, na verdade, é um signo de água, né? Ele é um signo emocional, mas ele é um signo que ele é proativo emocionalmente. Então ele tem a capacidade, né, de se transformar naquilo que ele quiser, né? E isso, é, inclusive, se desapegando daquilo do que ele tem ou daquilo que ele construiu. Então ele solta, né, e se transforma naquilo que ele quiser. E o que eu queria dizer sobre isso, que na verdade Escorpião é o signo, né, que mais rebelde, né, de todo o zodíaco, porque ele realmente tem a coragem, né, de abrir mão, né, e de enfrentar o perigo, né, e de lutar pelo aquilo que ele quer. Então, se você junta aí nessa lua crescente, né, o Sol está em Escorpião e a Lua está em Aquário, né, o Sol nos primeiros graus de Escorpião e a Lua em Aquário, e fazendo um pouco de quadratura ali para Urano em Touro, né, essa alunação de Libra vai mexer com signos fixos, né, e são os signos que são aqueles que se mantêm, né, no percurso, que mantêm o seu foco, que estão sempre lutando pelas suas causas, né? Mas então, como são quadraturas, né, o Sol está em quadratura com a Lua e a Lua em quadratura com Urano, né, e o Sol também vai fazer oposição a Urano, então fala um pouco de rebeldia, né? Então, por que eu trouxe esses exemplos para vocês? Né? Se você assistir o filme, você vai entender o que é uma rebeldia, né? Uma rebeldia bem aplicada, uma rebeldia bem direcionada, né? Você vai entender que esse tipo de coisa muda a história, né? Eu espero que nesse momento atual a gente consiga usar a nossa rebeldia de uma forma tão bem aplicada, né, e tão bem direcionada como aconteceu no passado, né, com Martin Luther King, com esses 7 que foram acusados, né, e nesse julgamento que vocês vão ver no filme, que foi absurdo, né, e não teve nenhuma ponderação, né,
um julgamento totalmente comprado, vocês vão ver que a nossa rebeldia, se bem utilizada, ela pode criar grandes feitos, né, grandes mudanças, né, no mundo. Embora tenha toda essa carga de rebeldia, e essa rebeldia vai estar presente na lua cheia, até um pouco mais ligada a certos desapegos, né? Talvez tenhamos que fazer alguns desapegos, alguns cortes, né? E vai estar presente também na lua minguante, né, em Leão, embora tenha todo esse clima tenso, né, e esse ar de rebeldia, é lógico, né, o clima, né, as energias estão dispostas. Então, as pessoas ignorantes e aqueles que só pensam no seu próprio ego, né, ou no seu próprio poder institucionalizado, eles também têm essa energia à disposição. Então, assim como pode ter protestos positivos, também terão os negativos, né? Eu falei também um pouco sobre aquela oposição, né, de Mercúrio oposto a Urano, né? Mercúrio em Escorpião oposto a Urano em Touro, que é uma posição bastante que pessoalmente, né, se a pessoa estiver conectada com algo superior, pode trazer muita criatividade, né, e formas práticas de solução de problemas. Por outro lado, também pode trazer muitos imprevistos, né, muita fake news. Eu falei semana passada, notícias que são meio dissonantes. Então, ora pode parecer que o candidato A está ganhando, ora o B, ora o cenário está totalmente aberto. A mesma coisa com a pandemia, ora pode parecer que está acabando, mas pode aparecer algum país com algum surto. Então, essa oposição, né, de Mercúrio em Escorpião para Urano em Touro, ela já é um caldeirão de imprevistos, né? Na lua cheia, o Sol vai estar oposto a Urano, e como é uma lua cheia, a Lua vai estar conjunta a Urano. Então, a Lua ela fica exaltada em Touro, porque o Touro é o signo da estabilidade, né? O signo daquilo que é firme. E a Lua se sente muito bem no signo de Touro, mas ela vai estar em conjunção com Urano, que é um planeta que fala dessa energia elétrica, dessa energia de inspiração mental, mas também, né, de imprevistos e de coisas que acontecem que a gente não tem controle. Então, e o Sol vai estar oposto a essa Lua, Urano. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente pode precisar se desapegar de algumas coisas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, não nessa semana, mas na outra. Então, vocês percebem que, embora, né, a alunação seja de Libra, né, e esse teor um pouco militarista, ele vai percorrer todo o percurso aí, todo mês. Como o vídeo da semana passada ficou muito longo, eu não pude falar isso no vídeo da semana passada. Então, estou falando agora, né? Agora eu vou mostrar os mapas para vocês, né? E vocês vão ver que essa semana ela é bastante positiva, porque Vênus vai ajudar bastante. Vênus vai ali no final de Virgem, ali vai fazer bons contatos ali com Júpiter, com Plutão e com Saturno. Então a Vênus vai ajudar bastante. Mas embora, né, a Vênus rege Libra, né, então tem tudo a ver com esse período, né, de Libra. A Vênus está bem posicionada, né, mas
esse clima um pouco revolucionário, né, um pouco rebelde, vai durar o mês inteiro, e como vai culminar, né, numa lua nova ali no signo Escorpião, tem tudo a ver com uma mudança, né, uma mudança. Quando a gente pensa no indivíduo, a gente pensa numa cura, né? A cura dos seus medos, a cura dos seus receios, né? Dos seus traumas, né? E quando a gente pensa, né, de uma forma um pouco mais ampla, no meu modo de ver, uma cura desse pensamento retrógrado, né, de que o passado era melhor do que o presente, de que não é possível fazer muitas aberturas, que o caminho é o do fechamento das fronteiras ao invés da abertura, do protecionismo das nações ao invés da globalização. Então, eu acho que muita coisa vai mudar, né? E eu acho que até o Brasil devia ser protagonista nisso, né? Mas, infelizmente, no momento, a gente segue aí uma linha de imitar os Estados Unidos, né? E, e a gente vai acabar sofrendo aí, né, com o que acontecer na eleição dos Estados Unidos, né, porque o que vai ditar, assim como ditou, né, a eleição do Trump ditou, né, algumas coisas que aconteceram no mundo, né, muito provavelmente o que acontecer nos Estados Unidos vai meio que, né, ditar o que vai acontecer no resto do mundo. Então, também é por isso que eu citei esse exemplo do Arnold Schwarzenegger, porque mostra bastante, né, que a gente precisa perder esse pensamento partidário, né? O meu time é melhor que o seu, o que você está falando não me interessa, porque só o meu está correto, né? Então, é um exemplo bem legal que eu queria mostrar, de alguém que né, que tem esse pensamento que só visa o lucro, que só visa o financeiro, o mercado financeiro, o bem de capital, né, que pensa só no crescimento que os Estados Unidos é o maior país do mundo e que só o crescimento dele, né, tem importância. Tem uma pessoa que pensa dessa forma que consegue olhar o outro lado, né, e ver que o outro lado tem os seus motivos, tem as suas razões. Então, é um exemplo bem libriano, né, de uma forma bem positiva, alguém que consegue realmente pensar, né, e não só seguir a manada, né. Então, e eu vi que ele recebeu vários comentários negativos, né, ninguém estava gostando do que ele estava falando ali, mesmo assim ele manteve a postura. Então, essa é a rebeldia positiva, a rebeldia que muda o mundo, a rebeldia que constrói, que muito provavelmente eu acredito que muitas pessoas vão ter, seguir o exemplo dele e vão dizer o que pensam, né? Então, agora mostrando aqui o mapa da lua crescente, né, que vai acontecer agora na sexta-feira, dia 23, vocês veem aqui o que eu estava falando, né, a Vênus fazendo bons aspectos aqui para Júpiter, Plutão e Saturno, né, e vocês veem aqui a Lua, que acabou de fazer também conjunção com eles, né, e também trouxe um aspecto muito bom aqui para quinta-feira, né, porque essa Lua também fazia um trígono aqui com essa Vênus, no grau, ela fez as conjunções aqui, e ela está aqui no grau 0 de Aquário, né, e o Sol aqui no grau 0 de Escorpião. Então, é exatamente isso, né? É a união dessas duas capacidades, né, e formas diferentes de ser,
um rebelde, né, de ser alguém que tem essa capacidade de mudar o mundo pela atitude, né? Atitude mental, em forma de ideia, né? E atitude de autotransformação, né? De autorregeneração. Eu acho que, como é uma lua crescente, eu acho que esse clima tende a crescer, né? Esse clima de rebeldia, esse clima de um pouco de hostilidade, né? Também, lembrando que o Marte está retrógrado aqui, né? E fazendo essas quadraturas para os três grandes aqui, né? Júpiter, Saturno e Plutão. Então isso vai trazer um pouco de clima de hostilidade, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Se a gente assumir uma postura rebelde, né? É uma postura de quem busca alguma militância, alguma postura de indagação, né, sobre o poder, né, institucionalizado, a gente tem que fazer isso de uma forma positiva e não se deixar exatamente por esse Marte retrógrado, né, que é a exacerbação da violência, ou exacerbação daquele pensamento de que não, eu vou fazer, vai ser do meu jeito, e quem tiver na minha frente, eu vou derrubar. Então, tomar cuidado um pouco com esse tipo de pensamento, né? Que pode acontecer, né? Porque, na verdade, você tem um pensamento revolucionário, que essa lua, não só o pensamento, é a lua, né? Fala de emoções. Então, é uma sensação, né, de uma necessidade de revolucionar, de mudar as coisas. Você tem esse sol escorpiano dando toda uma capacidade, né, tanto de se unir por uma batalha, né, assim como também de se transformar. Com esse Marte aqui retrógrado, né, que ainda faz esses maus aspectos aqui para esse poder aqui representado por Júpiter, Saturno e Plutão, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Para não ser pego aí por movimentos, pego surpresa por algum movimento que a gente não, talvez nem entenda o que está acontecendo. E vocês veem aqui, né, que esse Mercúrio que está retrógrado vai encontrar com esse Sol, então vai ser um momento também bastante vai trazer muita luz, né? Se você está desenvolvendo algum estudo, alguma atividade que você tem fazer um grande esforço ali para encontrar a solução de algo, o signo de Escorpião tem essa capacidade, e essa conjunção aqui de Sol com Mercúrio vai trazer isso, né? Vai trazer essa é como se trouxesse luz, né? Para onde está escuro, né? A gente consegue enxergar, né? Às vezes o que está errado, ou às vezes o que precisa ser melhorado. E como eu falei, né? Essa semana vai ser muito beneficiada aqui por essa Vênus, fazendo esses bons aspectos, né? Quando a gente olha aqui a Lua cheia em Touro, vocês podem ver aqui, né? A Lua aqui conjunta com esse Urano em Touro, bem oposto aqui ao Sol, né, no grau 8 aqui de Escorpião. Então, para quem está desenvolvendo algum trabalho, né, algum trabalho de longo prazo, né, ou que tem alguma ideia fixa, né, e que precisa mudar, isso vai ser demonstrado, né. Para quem tem um trabalho, algum trabalho de longo prazo, né, que está numa vereda há muito tempo, pode acontecer muitos imprevistos, né? Lua já fala de imprevisto, Urano fala de imprevisto, né? E
principalmente touro, assim, de touro vai se sentir bastante incomodado, porque já tem essa presença de Urano aqui trazendo imprevistos, a Lua aqui passando junto também vai trazer mais essa sensação de insegurança, né? E signo de touro é totalmente ligado à segurança, né? Em todos os sentidos, a estabilidade. Então, é um momento um pouco complicado para touro, mas é um momento que está falando de uma mudança no cenário, né? Eu tenho falado para vocês que esse Urano em touro fala de uma mudança em relativa aos bens materiais, né? A forma com que a gente usa o dinheiro, né? E então isso aqui pode ser algum problema até um pouco sério aí em relação à bolsa, né? Em relação ao mercado financeiro. Então tem que ficar atento também, não fazer investimentos muito arriscados, né? Principalmente aí perto do dia 31 de outubro, né? Que é o dia dessa lua cheia. E a lua minguante, né? Que é a oposição aqui do Sol Escorpião com essa lua em Leão. E aí, né? Como eu falei para vocês, o ciclo é libriano, né? Se vocês olharem a lua cheia, a Vênus já saiu de Virgem, né? Já entrou aqui em Libra, então ela já traz, ela já está no signo que ela rege, então ela está bem forte, né? Aqui em Virgem, ela não tem tanta força, porque a Vênus ela fica exaltada em Peixes, né? Como o signo de Virgem é oposto a Peixes, a gente chama isso de queda, né? Então, o signo de queda da Vênus é Virgem. Então, aqui em Virgem, ela está fazendo todo um trabalho, né, ligado ali à construção, né, o trabalho bem elaborado, bem conduzido, né, tudo isso está ligado ao signo de Virgem. A aprimoramento, né, então, acho que no passado eu já falei para vocês que essa Vênus em Virgem, ela melhora muito, como o Vênus está ligado com beleza, né, estética, então, e Virgem está ligado com saúde, né, e cura. Então, esse momento é muito bom, né, para quem lida com essas áreas. Saúde, estética, está muito bom, porque todo mundo está, de alguma forma, querendo se aprimorar, né, aprimorar a saúde, aprimorar o corpo, né, a aparência, né, mas quando essa Vênus entrar aqui em Libra, ela vai vir com toda a força aqui, né, e a força dela de mediação, de negociação, né, de também ter um olhar, né, apurado sobre a beleza, sobre o que é estético. Então, ela vai entrar aqui, ó, já aqui nesse mapa aqui da lua cheia já mostra isso, e no mapa da lua minguante, vocês vão ver que essa Vênus vai estar oposta aqui a esse Marte retrógrado, né? Então, esse assunto das relações, né? Esse assunto libriano, né? De saber se relacionar com o outro, ainda estará muito forte, né? E isso que é interessante, né, a gente perceber. Embora o foco seja Libra, a lunação é de Libra, né? Esse olhar, né, escorpiano, né? De regeneração, né, pessoal e de aprimoramento dos relacionamentos, né? A gente olhar, ver qual relacionamento realmente vale a pena, qual relacionamento realmente acrescenta algo, né? Então, isso vai trazer muito, né? Muito disso vai ser incorporado aí nessa alunação libriana. Então, vai ser um mês bem focado em avaliações, né? Avaliações dos relacionamentos, né? Da forma que a gente se relaciona com o outro. E, né, essa aqui é a lua nova de Escorpião. E é aqui que eu vou falar bastante aí sobre o arquétipo de Escorpião, mas eu precisava falar bastante, pelo menos dar uma introdução,
para vocês entenderem como isso está relacionado com a gente no momento, né? E como não dá para simplesmente ser libriano no momento, né? Ser pacífico, um pouco condescendente com o outro, né? E um pouco sempre visar, né? Agradar o outro, né? Porque eu tenho muita energia escorpiana nesse processo, né? Então eu tenho muito aprimoramento dos relacionamentos e das relações, né? Então, um olhar profundo sobre isso, né? E a Vênus, nesse momento, ela se sente um pouco deslocada, porque ela está em Virgem, né? E ela só vai ter uma força um pouco aumentada quando ela entrar em Libra, lá no final da alunação. E agora aqui, falando da semana, né? A gente vê aí o dia de hoje. Vocês veem aqui no meu cursor, né? Com a Lua aqui em Escorpião, né? Faz bons aspectos para Netuno, faz bons aspectos aqui para Vênus. Eu já tinha falado sobre isso na semana passada. Então é um dia bastante emocionalmente produtivo, né? Um dia que a gente pode sentir bastante bem-estar. Aí na segunda-feira a Lua se movimenta e entra ali em Sagitário. Esse dia, né, esse Marte faz um aspecto exato para Júpiter, então embora seja uma quadratura, né, traz muita energia, né, um excesso de vontade, um excesso de coragem. Também tomar um pouco de cuidado com esse excesso de coragem, né, riscos, tomar cuidado com riscos, né, calcular bem o risco. Aqui é a terça-feira, né, a Lua aqui em Sagitário faz um aspecto bem positivo aqui para Marte, embora esse Marte aqui represente sempre um Marte um pouco afobado por causa da retrogradação, né, então uma ação um pouco atabalhoada, né, é um dia muito proveitoso aqui para a prática de esportes, né, ou para atividades recreativas, mas é uma terça-feira, né, então está no meio da semana, mas para quem pratica esporte é um dia bastante proveitoso aqui. Aí vocês vão vendo aqui na quarta-feira, né, vocês vão vendo que essa linha azul vai ficando mais forte, né, porque a quadratura vai ficando exata aqui, o trígono vai ficando exato, né, desse Vênus com os 3 aqui em Capricórnio, né, então isso aqui é um ponto positivo para a economia, para tanto a economia, né, nacional, mundial, como a pessoal também, com Júpiter, né, Vênus com Júpiter, um aumento da confiança, né, Vênus com Plutão, relacionamentos que são profundos, né, a gente consegue entender eles melhor, né, e trabalhar por eles de uma forma mais efetiva, né. Essa Vênus com Saturno, né, fala de uma seriedade, um comprometimento positivo, né, com aquilo que você está fazendo, com o seu trabalho, com um relacionamento amoroso, ou com qualquer tipo de compromisso, mas um compromisso vivido de uma forma séria e responsável, né.
não às vezes as pessoas falam muito mal de Saturno, mas Saturno é sempre aquele que pede, né, uma estruturização, pede que a gente crie estruturas mais positivas, né, ou estruturas que realmente funcionam. Eu sei que eu falo bastante aqui sobre esses 3 em Capricórnio, como representando uma estrutura política, né, e social, né, que precisa ser modificada, mas quando eu falo isso, eu estou falando no sentido um pouco mais amplo, né, no sentido da sociedade, né, mas para o indivíduo, né, Saturno representa algo, né, o ponto onde ele precisa estruturar na vida dele. Então, ter esse contato positivo, né, de Vênus com Saturno, ele é muito positivo porque nos leva a criar, né, e a se comprometer com as coisas de uma forma responsável. E vocês veem, né, que esse contato também é positivo em relação a Netuno, então, quer dizer, também nos traz boas sensações em relação aos nossos ideais, aos nossos sonhos, né? E vocês veem aqui, ó, também esse Mercúrio voltando retrógrado e esse Sol aqui quase saindo aqui de Libra, né, para entrar em Escorpião. Essa é quinta-feira, né? O Sol está entrando ali em Escorpião. E vocês veem que a Lua se aproximou ali dos 3 ali em Capricórnio. Então, a Lua, esse contrato bom da Lua com essa Vênus também traz uma sensação de bem-estar, né? Uma sensação de segurança, né? De confiança. E aí, a sexta-feira, né, com a Lua aqui já passou aqui, né, já fez conjunção com os 3 e está aqui no grau 0 de Aquário, né, em quadratura com o Sol, né, que também acabou de entrar ali em Escorpião. Aí vocês veem a Lua no sábado, ela faz a quadratura para Urano, né, e consequentemente aqui para Mercúrio, né, então o sábado é um dia... o que acontece com essas quadraturas que acontecem em signos fixos, né? A gente pode se tornar muito resistente, né? Porque a gente está apegado aos nossas metas, aos nossos sonhos, né? Aquilo que a gente planejou. Então, a gente tem que tentar compensar isso com um pouco de flexibilidade, né? Flexibilidade no sentido não de esquecer os nossos sonhos, né? Não de deixar de lutar, mas, por exemplo, como é um movimento da Lua, é um movimento rápido, né? Então, naquele dia, a gente tem um pouco mais de flexibilidade para conseguir trabalhar todas as demandas que aparecem, né? Sem deixar de lado também as nossas metas, aquilo que a gente tem planejado, né? E aí, no domingo, a Lua continua ali em Aquário, mas não faz aspectos muito importantes, né? Eu acho que deu para entender, né, que essa alunação ela é uma alunação vai nos exigir bastante, né, da nossa capacidade libriana, né, e saber, né, também ser realmente, né, escorpiano, né, de uma forma de saber realmente separar o joio do trigo, né, isso em relação a relações e contatos que a gente tem. Tudo que envolver Urano vai trazer acontecimentos repentinos, inesperados, né, e
a gente vai precisar ter esse jogo de cintura, porque Touro é um signo fixo, Escorpião é um signo fixo, Aquário e Leão são signos fixos, então sempre vai falar, sempre vai nos deixar um pouco incomodado essa quantidade, né, de demandas que vai aparecer, né, essa quantidade de relacionamentos e situações que a gente vai ter que tentar escolher qual situação você precisa gastar um pouco mais de tempo, mesmo que eu tenha um plano desenvolvido e não queira sair do plano, muitas vezes você vai ter que sair, você vai ter que gastar um pouco mais de tempo com demandas que aparecem, então vai exigir bastante paciência, né? E saber, né, que muitas vezes você desvia o foco por algum tempo, mas o importante é você não desistir, né? Então é isso que eu acho que é o ponto principal desse período, é esse. E, né, por ser uma lua, essa semana, a lua crescente ali em Aquário, se a gente for pensar em Libra também é positivo, porque Libra é um signo de ar, Aquário é um signo de ar, então melhora muito a comunicação, né? Mas tem esses poréns. A Lua vai estar no signo de ar fazendo quadratura ali para Mercúrio, né? Em Escorpião, fazendo quadratura para o Sol em Escorpião, mais para frente, para esse Urano em Touro. Então, vai trazer essa um pouco dessa sensação de que tem muita coisa acontecendo e talvez eu não consiga dar conta, então você vai ter que escolher aonde focar a sua atenção, né? Então, são esses os principais pontos dessa semana. E agora eu quero deixar os meus recados, né, dizer para você que se você deseja fazer um mapa astral comigo, me manda uma mensagem, me manda um direct, eu me programo para fazer o seu mapa. Quero pedir para você se cadastrar no canal, acionar o sininho e deixar um comentário, né, se você tem alguma dúvida ou se não concorda com o que eu falo ou se tem uma outra forma de pensar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o assunto, né, se vocês estão enxergando essas mesmas necessidades, né, e potenciais conflitos, né, e se vocês concordam da forma que eu coloco, se vocês conseguem entender, né, de que forma agir, né, se vocês conseguem se enxergar, né, nesse cenário. Isso é importante para eu ter feedback, para saber se eu estou indo no caminho certo. Então, quero deixar aqui uma boa semana, mandar um abraço para todo mundo e tchau.